Live do Área 1 é a seguinte. Área 1 é a área mais importante da sua vida, é o seu relacionamento com Deus, e eu tô aparecendo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro. Nós estamos estudando o Evangelho de João e eu vou ler hoje o capítulo 14, tá bom? Pra gente estudar junto esse capítulo 14. Então é o seguinte, abra sua Bíblia, medite comigo nessa passagem das Escrituras e eu espero profundamente que você saia desse momento de live aqui, esse momento devocional, mais íntimo ainda de Deus, tá bom? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus começa a fazer um discurso ali, ainda na ceia, na Santa Ceia, quando ele estava prestes a ir para a cruz, tá bom? Então ele está ali na última ceia, na Páscoa, e ele está conversando com os seus discípulos. Judas já saiu para ir traí-lo, tá bom? Então ele está conversando com os 11. Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês, crê em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé, chamado Dídimo, disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, Versículo 6 do capítulo 14 de João, nunca mais esqueça disso. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque vocês vêm a mim. Replicou-lhe Filipe o apóstolo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. São as mesmas que o Pai. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui tem tanta complexidade que eu acredito que a gente vai parar por aqui, a gente vai mergulhar aqui do versículo 1 ao 14, tá bom? Só esse versículo 6 aqui já seria suficiente pra gente estourar a cabeça da gente de tanto conhecimento bíblico. Mas vamos lá, vamos aprofundar por aqui. Vou orar rapidamente, vou orar pela sua vida e vou pedir para que Deus nos ilumine aqui nesse instante de devocional. Senhor, muito obrigado por esse instante, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque nesse momento, Senhor Deus, coronavírus, o Senhor tem aproximado muitos do Senhor mesmo, porque o Senhor mandou o teu Filho morrer na cruz para nos salvar, nos deu, Senhor Deus, vida, significado, propósito, e nos tem dado, Senhor Deus, a tua identidade, porque nós fomos feitos à tua imagem e semelhança. E eu te agradeço profundamente, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aqui acompanhando esse vídeo, pelas pessoas que estão sendo tocadas pelo teu evangelho, e aqueles que estão querendo desenvolver um pouco mais a sua espiritualidade, o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Nos ajuda então aqui, nos dá a iluminação do teu Espírito para que possamos extrair as verdades dessa Escritura e trazer aplicações práticas para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Vamos lá então, Capítulo 14, a gente está acompanhando aqui só para a gente fazer um review aqui desses últimos capítulos que a gente estudou, do 12 até o 14, até agora, do Evangelho de João. Se você quiser pegar todo o Evangelho de João, até o capítulo 14, que é o que nós estamos ministrando agora, você vai lá no meu canal do YouTube, Gabriel CBO, e tem uma playlist lá chamada Área 1. E nessa playlist você vai ter todos esses textos, tá bom? Os textos desde o capítulo 1 até o capítulo 14, que é o que a gente está começando agora. E aí os últimos eventos foi o seguinte, Jesus começou seu ministério, o Evangelho de João, ele aborda a deidade de Cristo, e ele começou o seu ministério profético, o seu ministério de sacerdote e rei de fato, aos 30 anos de idade, mais ou menos. E então, com 30 anos de idade, até os 33, foi o período do sacerdócio profético, a manifestação profética de Jesus. Não sei se você sabe, mas vários profetas no Antigo Testamento, homens,
antes de Jesus, eles viviam suas vidas, né? Viviam suas vidas piedosas diante de Deus, até que em algum momento Deus chamava Ageu, Joel, Zacarias, Malaquias. Esses são profetas que viveram o ministério profético deles, o ministério de exercício pastoral deles sobre Israel. Foi um ministério mais curto, né? Pouco tempo ali, se comparado aos ministérios proféticos de Isaías, Jeremias, esses outros profetas, Ezequiel, tiveram um ministério mais longo. E você percebe ali que os livros desses profetas no Antigo Testamento são maiores. Os livros dos outros profetas, Jonas e vários outros, são mais curtinhos. Então quais foram, né, os profetas que tiveram um papel mais significativo, digamos assim, em relação a tempo? Samuel, Ezequiel, Jeremias, Isaías e Daniel. Então foram 5, mais ou menos 5 ali, que foram profetas de Israel. E Jesus aqui, ele tem um ministério curto, de 3 anos, só que nesses 3 anos, meu amigo, vale mais do que qualquer universidade aí, viu? Você aprende pra caramba. E os discípulos, 12 ali, apóstolos e outros discípulos que eles tinham, estavam de fato muito aprofundados no conhecimento de Deus. Porque Jesus Cristo, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava ensinando para os seus apóstolos. Então, o Evangelho de João, ele mostra mais esse caráter deísta de Jesus Cristo, né? Enquanto os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, muitas vezes aponta para a humanidade de Jesus, o que é uma verdade. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas o Evangelho de João, ele foca um pouco mais na deidade, ou seja, Cristo Jesus, ele é o verbo. Por isso que desde o primeiro capítulo ele fala assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o primeiro capítulo de João, ele aponta lá para o primeiro capítulo de Gênesis, literalmente. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou o mundo. E disse, haja luz e houve luz. E esse haja luz aqui, essa palavra que gera ação, que cria matéria de onde não existe matéria, que essa é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então Cristo Jesus é esse verbo aqui. Então João está focando nisso. E aí chegamos no último ano de ministério do Senhor Jesus. Então Jesus chegou aqui no seu último ano de ministério, no terceiro ano de ministério. E na última Páscoa que ele ia celebrar, né? Ele já estava ali com 33 anos, ele já tinha celebrado basicamente 33 Páscoas, porque todos os anos seus pais, por serem judeus piedosos, que praticavam literalmente, ou buscavam praticar a lei, toda Páscoa era uma das festas mais comuns na época, né? Festa dos pães asmos, festa da Páscoa, que representava ou fazia-se um memorial da libertação do povo judeu do Egito, antes de entrar na terra do Canaã, através de Moisés. E essa Páscoa foi celebrada por Jesus todos os anos. Nos 2 primeiros anos em que Jesus celebrou a Páscoa, você vai se lembrar, muito provavelmente, do episódio que aconteceu de ele retirar os cambistas do templo, né? De ele expulsar esses cambistas, literalmente revirando suas mesas, dizendo assim, olha, não façam da casa do meu pai uma casa de negociação. Aqui é uma casa de oração, minha gente. É oração, papai. Então Jesus estava dizendo isso e ele provavelmente, né, aos que os estudiosos e comentaristas da Bíblia, por exemplo, como Calvino, dizem que ele provavelmente fez isso por 2 episódios. Não bastou ser um só, não. Foram 2 episódios, aparentemente foram 2 momentos diferentes em que Jesus fez isso. E aí chegou aqui. Ele estava voltando para Jerusalém, curou um cego de nascença. Nunca tinha acontecido isso na história da humanidade. Os judeus, fariseus, né, sempre vão existir 2 grupos. Jesus pode fazer o que quiser. O que você quiser, ele pode fazer na sua frente. Sempre vão existir 2 grupos. O grupo das pessoas que creem em Jesus, ele fazendo ou não esses milagres, e o grupo das pessoas que não creem. Então Jesus curou o cego de nascença, enquanto uns fizeram assim, meu Deus do céu, que incrível, vamos seguir esse Jesus. Um outro grupo disse assim, ele está fazendo blasfêmia, ele opera pelo poder de Beelzebul, ele é de Satanás. Olha que loucura. Tamo junto. Olha que loucura. Sempre vão existir esses 2 grupos. Se você vai para uma praça, você prega o evangelho, vai ter gente que vai dizer assim, meu Deus, glória a Deus por isso. E vai ter gente que vai dizer, desce daí, rapaz, para de gritar aí na praça, para de pregar o evangelho. Jesus não existe não, Jesus está morto. É mais ou menos isso. Sempre vão existir esses 2 grupos. E entre os judeus existiam esses 2 grupos. Aí Jesus sai de Jerusalém, né? Eles tentam pegar em pedras para matar Jesus. Jesus sai de Jerusalém e ele vai para uma região próxima. Depois ele vai para Betânia, que é onde Lázaro tinha morrido. Ele ressuscita Lázaro e adivinha, tem 2 grupos de judeus lá. Os judeus que creem em Jesus e dizem, meu Deus, ele é Deus. Como é que ele ressuscitou um homem de 4 dias? Ele é Deus, ele é o Messias prometido, maravilha, vamos adorar esse Jesus. E teve outro grupo que foi rapidinho, de Betânia para Jerusalém, era mais ou menos 3
3 quilômetros. Isso daria 1 hora de caminhada aí, né? Ou menos que isso. Se você for muito devagarzinho, 1 hora de caminhada. Meu Deus, eu exagerei, né? 30 minutos talvez. Então 30 minutos a pé, você chega em Jerusalém. Então um grupo de judeus foi lá para Jerusalém para avisar para os sacerdotes e fariseus que já estavam maquinando a morte de Jesus, que Jesus tinha curado, ou que eles estavam simplesmente fazendo um farsante ali. Lázaro não tinha morrido coisa alguma. Lázaro não tinha morrido coisa alguma e Jesus chegou lá para curar Lázaro, viagem da maionese. E aí os fariseus disseram, a gente precisa estopar esse cara, a gente precisa dar um basta nele, a gente precisa matar ele. A gente precisa matar Jesus. E aí foi que ele convenceu, né, Judas, tomado por Satanás, né, ele foi possuído pelo próprio diabo, por Satanás, por Lúcifer, e ele sai da mesa ali da Santa Ceia, na última ceia que Jesus estava tomando, da festa dos pães asmos, né, o pão literalmente sem fermento, para representar aquela retirada do Egito lá, do povo, quando eles estavam escravos e Faraó precisou, né, ceder depois que os seus filhos primogênitos do Egito morreram com o anjo da morte, a 10ª praga. E então, Judas saiu da mesa, estava ali os 12 comendo, né, a mesa, a Páscoa, a última Páscoa. Judas saiu da mesa, Jesus mandou ele fazer o que ele tem que fazer, ou seja, traí-lo. E aí, os 11 ficaram lá. E Jesus começou a lavar os pés dos 11, ensinar a eles que o que ele estava fazendo eles não compreendiam naquele momento, mas depois eles iam compreender. Que eles chamavam Jesus de mestre, mas de fato ele era, né? E de fato eles estavam certos em chamá-lo de mestre. E sendo ele mestre, ele se colocava a lavar os pés dos discípulos, ou seja, mostrando que a nossa liderança, seja qual for a sua posição, tem que ser uma liderança servil, uma liderança que se prontifica a ajudar. Então esse Jesus, ele agora começa ele depois de indicar Judas como traidor, depois de ter lavado os pés dos discípulos, depois de ter dado um novo mandamento, amai uns aos outros assim como eu vos amei, um mandamento mais amplo em relação ao amar o próximo como a ti mesmo, né? Você tem que amar o próximo como você mesmo, não. Você tem que amar o próximo como Jesus nos amou. Ou seja, um amor perfeito, sacrificial. E aí depois ele avisa que Pedro vai traí-lo e a gente chegou no capítulo 14. E o capítulo 14 ele começa a confortar esses discípulos. Ele tinha dito que ia ter um traidor, mandou Judas ir embora e ninguém entendeu nada, pensando que Judas ia comprar um pouco mais de alimento para a ceia. Lavou os pés, ninguém entendeu nada, né? Depois que eles foram compreender. Depois ele nos deu um mandamento mais profundo. Peraí, caramba, eu tenho que amar como Jesus me amou. Interessante, profundo. E depois ele disse para Pedro que Pedro iria traí-lo antes que o galo cantasse naquele mesmo dia. E aí agora ele começa a confortar os discípulos. Ele começa a dizer assim, olha, não estejam com corações perturbados. Perturbados, né? Isso, exatamente isso. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem desesperados. Estou lendo a Bíblia aqui, tá, gente? João capítulo 14. Não fiquem desesperados. Creiam em Deus e crede também em mim. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse muitas moradas, ele diz aqui, ó, eu não teria dito, pois vou para a casa do meu pai vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui uma coisa que nós acreditamos enquanto cristãos. Ele é o Messias, ele é o Senhor de toda a terra. E ele vai voltar para nos resgatar. Ele foi preparar um lugar e ele vai voltar para nos resgatar. Ou seja, Jesus ele morreu na cruz, ele pagou o preço de sangue, do sangue do justo Filho de Deus, para nos lavar, para nos purificar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus literalmente, ressuscitou ao terceiro dia, nós celebramos isso. E ele prometeu que voltará para nos buscar, pô. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, chamado Dídimo, né, aquele mesmo que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, aqui um pouco antes, né, da morte de Jesus, ele diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E aí entra um dos versículos mais famosos da Bíblia. Respondeu Jesus, olha, você sabe o caminho, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você perceber, Jesus está trazendo aqui um parâmetro de quem ele é de fato. Ele é o caminho, o único caminho que te liga a Deus. O único, o caminho. Não existe outro caminho. Em João capítulo 10 você vai ver que Jesus diz que aqueles que estão dentro do aprisco e que ele mesmo é esse cercado, esse aprisco, né? É uma metáfora em relação às ovelhas,
que ficam dentro de um aprisco, protegidas dos lobos, aquelas ovelhas que estão dentro do aprisco estão seguras. Eu entro pela porta, Jesus diz, eu entro pela porta, e as ovelhas ouvem a minha voz, a voz do bom pastor. Aquele que, por exemplo, entra pulando a cerca do aprisco é ladrão e salteador, não confie neles. Então o que Jesus está dizendo aqui é, ei, deixa eu dizer uma coisa, o único caminho para você se religar a Deus, religião, né, significa exatamente isso, religar o homem com Deus. O único caminho que foi criado foi pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que nos religou com Ele, através de Cristo Jesus. Só que para eu e você sermos religados com Cristo, com Deus, nós precisamos de Cristo Jesus. Eu e você nós precisamos de Jesus para termos um livre acesso a Deus Pai. Então, o único caminho para que eu e você pudéssemos ter vida eterna é Cristo Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho. João 14, versículo 6. Nunca mais esqueça desse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Deus é um Deus de verdade. E essa verdade, que é a palavra de Deus hoje para nós, essa verdade, que é a nossa única regra de fé e prática, ela é a palavra criadora de todas as coisas. Por isso que João diz, no princípio era o verbo com V maiúsculo significa Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que vieram a existir vieram por meio dele. E esse verbo aqui é a verdade, porque o nosso Deus é um Deus de verdade. O pai da mentira, sabe quem é? Satanás. Ele gosta de ludibriar, ele gosta de criar vários outros caminhos para Deus e dizer assim, olha, não seria justo, né? Ontem eu estava assistindo um filme Noé com os meus enteados, com minha esposa, a gente chegou e a gente foi assistir o filme Noé, um filme aberrante do ponto de vista bíblico. E por que, Gabriel, você estava assistindo ele com seus filhos? Porque a gente tinha estudado o livro de Noé e a gente queria ver como essas produções, por exemplo, de Hollywood ou produções de Netflix, o seguinte, o que seja, elas muitas vezes manipulam sutilmente algumas verdades. E nesse filme de Noé ficava claro que Noé, ele tinha uma responsabilidade de matar a raça humana, de impedir que os homens entrassem na arca. E não é essa a verdade bíblica. E nós cremos na Bíblia e que todos os outros livros, registros, sejam mentirosos, mas a Bíblia é verdadeira. E Gênesis, que foi escrito por Moisés, não relata nada disso no seu capítulo 5 e 6. Noé tem 500 anos, os seus filhos já tinham cerca de 100 anos, porque ele teve os seus filhos com 500 anos de idade, com a sua esposa. E os seus filhos, até a arca, até o dia do dilúvio, que foi no dia 17 de 2 do ano 600 de Noé, os seus filhos já tinham 100 anos. E os seus filhos já tinham esposas. O livro de Gênesis, né, Moisés menciona o nome dos filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses filhos, cada um deles tinha esposa, porque o projeto de Deus era que Noé e a sua esposa e esses outros 3 casais aqui, né, de seus filhos com suas esposas, fossem os pais de toda a humanidade, digamos assim. Depois do dilúvio, seriam esses 8 que iriam realmente recriar o mundo, de alguma forma. Procriando, sendo fecundos e gerando filhos e filhas. Era isso que ia acontecer. E aí o filme mostra que só Sem, que era o irmão mais velho, segundo o filme, tinha uma esposa, que foi uma menina que eles encontraram, conta a história dos gigantes, dos anjos caídos, que vieram para ajudar os homens. Percebe como Satanás é sutil? Os anjos que caíram no filme vieram para ajudar os homens quando Adão pecou. Olha que aberração! Olha que aberração! Noé é a 8ª geração desde Adão. Adão teve Abel e Caim e teve outras filhas, porque Caim saiu casado. Caim teve descendência. Então, é notável que, apesar da Bíblia não mencionar, como Caim saiu com sua esposa para ter filhos e filhas e teve uma descendência, é notável que Adão e Eva já tinham tido outros filhos, que não apenas Caim e Abel. Caim mata Abel e ele sai do jardim, né? Eles são expulsos do jardim, na verdade, Adão e Eva. Depois eles têm Abel e Caim e Abel, né? Nessa ordem, primogênito era Caim. Caim oferece a Deus uma oferta de louvor, um tipo de adoração que Deus não se agradava. Abel ofereceu um sacrifício que Deus se agradou e Deus disse assim, olha, eu me agradei de Abel e não me agradei de Caim, porque você não tem que me adorar do jeito que você quer, Caim. Você tem que me adorar do jeito que eu prescrevi, do jeito que é importante, do jeito que eu determinei. Não dá pra me adorar de todo jeito. E aí Caim disse assim, beleza, ficou semblante caído e foi o primeiro registro de ira. Depois da queda, o primeiro registro de ira lá em Gênesis é de Caim. Caim ficou irado.
Irado porque a ira é um pecado, principalmente essa ira descabida, né? É um pecado que ela é absolutamente conectada com a idolatria, a auto-idolatria, a egolatria, você adorar a si mesmo. Ou seja, a minha vontade tem que ser feita, e se ela não for feita, eu vou ficar irado. Eu vou ficar com raiva. É idolatria. E aí Caim registrou, né? Moisés registra como sendo o primeiro ato de ira pecaminosa foi o de Caim. E então Caim vai lá e mata Abel. Ele mata, derrama o sangue de Abel. E aí Deus vai atrás dele e diz assim, Caim, cadê seu irmão Abel? E ele ainda mente, não sei. Primeiro registro de mentira, depois do registro de Satanás, sendo a serpente, enganando Eva. Mas primeiro registro de mentira é o do próprio Caim. Ira, mentira. E aí Deus diz assim, olha, o sangue do teu irmão, a terra está clamando a mim. Você matou seu irmão. E aí ele assume, ele diz, nem assume na verdade, né? Ele não tem para onde ir. E aí Deus traz um castigo para Caim. Caim sai, vai para o Oriente, para mais Oriente assim, e começa a ter filhos e filhas, ou seja, ele tinha uma esposa. E aí nasce ali a descendência de Caim. Vai chegar um homem chamado Lameque, que vai ter 2 mulheres, o primeiro registro de bigamia. Então ele toma para si 2 mulheres, ele mata homens e homens, porque já tinham tido filhos, né? Caim já tinha tido vários outros filhos, e aí chega esse Lameque. Esse Lameque tem 3 filhos com essas 2 esposas. Um deles é Tubal-Caim, que foi um artífice. Deus deu, de uma certa forma, mesmo para os filhos de Caim, uma certa habilidade. O primeiro filho dele foi o primeiro dos fazendeiros da terra. Depois, o segundo filho de Lameque foi o primeiro músico, primeira pessoa a criar instrumentos de sopro, por exemplo, de cordas. E depois, o Tubal-Caim, ele é um filho de Lameque, né, descendência de Caim, descendência caída do ser humano, né, do pecado, a descendência não escolhida por Deus. E o Tubal-Caim, ele era um artífice de ferro e bronze, ou seja, provavelmente era o primeiro ferreiro daquela época, né? Então, o filme hollywoodiano que for mostra que Tubal-Caim matou o pai de Noé, o que não é verdade. O pai de Noé também se chamava Lameque. E Lameque, segundo a Bíblia, ele morreu, provavelmente em tenra idade, quando os filhos de Noé tinham 95 anos. Lameque morreu com 900 e tantos anos. O pai de Lameque, avô de Noé, era Metusalém, o homem que mais viveu na história da Bíblia, né? Adão viveu 930 anos, 930, viveu muito, né? E Metusalém viveu 982 ou 72, alguma coisa assim. Metusalém morreu no ano do dilúvio, no ano 600 de Noé. Então Noé era descendência de Sete, que foi o terceiro dos filhos homens de Adão. Adão teve com Eva Caim e Abel, provavelmente várias filhas, o que for, e depois ele teve Sete. E aí quando Sete nasceu, depois de um tempo, voltou ali Adão a coabitar com sua esposa. Quando Sete nasceu, ele teve um filho chamado Enos, e a partir de Enos voltou a se invocar o nome do Senhor, ou seja, voltou a adorar, voltou uma linhagem, porque Adão foi o pai de todos. E ele teve uma linhagem do homem caída, a linhagem de Caim, e a linhagem de Sete, ou seja, a linhagem escolhida por Deus. E aí Noé era esse representante. Noé era esse representante, e Deus escolhe Noé para recomeçar o mundo, e ele ia botar tudo por água abaixo, literalmente. Percebe como é interessante? E Satanás ele faz essas sutilezas. O filme, ele mostra, por exemplo, tem gente que não lê a Bíblia e vai se basear na história de Noé, na história do filme. Ele mostra como se Noé tivesse sido encarregado por Deus para matar todos. E os homens queriam entrar na arca, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os homens não queriam entrar na arca. Que eles achavam Noé meio que louco, algo do tipo, tá fazendo uma arca aí, faz tempo que não chove. Tá doido, homem. Então, assim, o que a gente precisa entender é que Satanás ele vai criar vários caminhos a Deus. No filme vai ficar claro que Noé, por exemplo, ele tinha que matar os outros homens, não deixar eles entrar na arca. E aí entra Tubal-Caim na arca, vê que viagem. Tubal-Caim mata o pai de Noé no filme, e depois Tubal-Caim entra na arca também, morre lá dentro da arca depois do dilúvio, mas ele consegue entrar, viagem, sideral, não tem nada na Bíblia disso. Então, e o final do filme é mais ou menos assim, Noé tem que matar o seu próprio neto, e ele vira para Deus e diz assim, eu não vou conseguir fazer o que o Senhor está me mandando. Porque eu amo demais. Eu amo o ser humano. E os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, não se rebelaram porque eram maus não, tá? Não se rebelaram porque queriam ser adorados, não. Não se rebelaram, sabe por quê? Segundo o filme. Porque eles precisavam ajudar os homens.
Os homens, quando caíram, eles ficaram com pena e se rebelaram contra Deus. Vê que viagem da maionese. Não tem nada na Bíblia. Satanás, ele é sutil, ele é sagaz. O que eu quero dizer para você aqui é isso. Ele vai dizer que existem vários caminhos para Deus e não existe. Só existe um caminho. O único caminho é Cristo Jesus e quem criou esse caminho foi Deus. Quem nos deu esse acesso foi Deus. Ou seja, não foi o homem que foi a Deus. Eu e você, nós não buscamos a Deus, diz lá em Romanos. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Romanos 3 vai dizer isso. Sabe quem é que buscou o homem para nos salvar? Porque nos amou, foi o Cristo Jesus. Foi Deus que disse assim, filho, vai lá, morre, porque é necessário que um justo morra para que eu e você pudéssemos ser substituídos do julgamento eterno. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu e você nós somos pecadores, nós precisamos morrer. Morrer é uma morte eterna. Mas sendo Jesus esse Senhor e o justo Rei de todos os reis, o Senhor dos exércitos, e sendo morto na cruz, ele sofreu a dor do inferno, a condenação infernal sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser substituídos no banco dos réus, no julgamento de Deus. Isso é amor. Por isso que ele diz, Tomé, como assim você não sabe para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Tomé. Aqui o apóstolo Tomé perguntando para Jesus, Senhor, não sabemos para onde você vai. Tomé, você sabe, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A vida só existe porque eu sou. Então Jesus diz aqui no versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. E aí ele faz uma decantação aqui interessante sobre como é que você, Felipe, por exemplo, Felipe interroga Jesus e diz assim, Pai, Felipe, Jesus nos mostra o Pai. Nós queremos ver o Pai. E ele diz, Felipe, há quanto tempo eu estou convosco? Quanto tempo eu estou com vocês? Como é que você chega para mim agora e diz assim, mostra-nos o Pai? É tudo que eu tenho feito. Se você me vê, você vê o Pai, porque eu sou um com o Pai. Se você não crê nisso, Felipe, creia pelo menos que as mesmas obras, as obras que eu faço são as obras do Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, não. Jesus está dizendo aqui. Em verdade vos digo, versículo 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha que poder. E outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes, porque eu vou para junto do Pai. Em outra passagem ele vai dizer que ele vai, para ele mandar o Consolador para nós, e o Consolador é o Espírito Santo. Para ele mandar o Consolador é necessário que ele suba ao Pai. O Consolador só virá ao mundo, o Espírito Santo só virá ao mundo para habitar no meu coração e no seu coração se Jesus subir aos céus. E é isso que ele está dizendo aqui. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Gabriel, não, isso na verdade não. Porque eu já pedi várias coisas em nome de Jesus e nunca recebi. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedir em nome de Jesus significa pedir segundo os interesses de Jesus. O em nome de Jesus aqui, só para deixar muito claro isso. O em nome de Jesus aqui, só para você entender, o em nome de Jesus aqui é como se fosse uma procuração. Tudo que você pedir em meu nome, segundo os meus interesses, porque o meu interesse, a minha vontade, Gabriel, é boa, perfeita vontade e agradável. É isso que Jesus diz para nós. Então a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você às vezes me pede coisas que você nem sabe que está pedindo. A gente muitas vezes pede coisas para Deus e a gente nem sabe quais são as consequências dessas petições. Às vezes você pede para prosperar financeiramente e você nem sabe que Deus não te fez prosperar ainda, porque senão você vai se desviar dele. Porque senão você vai se afastar dos caminhos do Senhor. E que primeiro ele precisa tratar o seu coração para que você seja grato, para que você não se desvie, para que você não se esqueça de Deus quando você estiver próspero. Percebe isso? Então, Gabriel, tudo que você pedir segundo o meu interesse, porque o meu interesse é que você, Gabriel, seja mais próximo a mim, reflita mais a minha glória, é que você, de fato, reflita a minha imagem de forma perfeita. E quando é que eu vou refletir de forma perfeita a imagem de Cristo? Quanto mais eu obedeço a sua palavra, quanto mais eu conhecer desse Cristo. Porque é certo que eu e você, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Criador. Eu e você, nós fomos feitos a essa imagem e semelhança, só que o pecado, ela ruiu essa imagem. Ela deixou a gente desfigurado. E à medida que eu cresço em santificação, que eu cresço em me tornar mais parecido com Cristo, à medida que eu leio a palavra, que eu conheço esse Deus, à medida que eu conheço quem eu sou através da Bíblia, através daquilo que ele diz que eu sou, à medida que eu mergulho no conhecimento desse Deus,
mais e mais, aí sim, mais e mais, eu me torno mais parecido com Cristo. E o principal objetivo de Deus, com a minha vida e com a sua vida, é emanar mais glória ainda para o seu nome, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda a honra, de toda sabedoria, de todo poder, de toda riqueza. Ele é digno. E Ele nos constituiu, nos criou para a sua glória. Para a sua glória, o louvor da sua glória. E sabe quando eu e você nós vamos glorificar a Deus? Quanto mais nós crescermos no seu relacionamento. Quanto mais nós crescermos em nos dedicar a essa palavra aqui, ó. Essa é a palavra da vida eterna. Eu e você, nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Salmo 1 diz que aquele que medita de dia e de noite, diz aqui, ó, vou ler para vocês. Olha só quem é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando aqui pecador, ímpios, escarnecedores, são sinônimos praticamente. E ele diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o conselho daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não se detém, não fica, não permanece no caminho dos pecadores. E nem se assenta, nem toma assento para partilhar da mesa com escarnecedores. Antes o seu prazer, ao invés de estar nessas coisas, amizades infrutíferas, antes o seu prazer, o prazer desse homem bem-aventurado está, sabe aonde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Dia e noite. Será que você está compreendendo isso? Eu e você, nós somos chamados por Deus para meditar na palavra dele de dia e de noite. E eu e você, muitas vezes, deixamos esse livro aqui de lado para gastar 2 horas no Netflix. Eu quero te propor um desafio aqui, para você se relacionar com Deus intimamente. Eu quero te propor um desafio. Se você nunca leu, talvez você vai vomitar, vai estribuchar, mas eu quero te propor um desafio. Leia 2 horas. 2 horas. Ou hoje ou amanhã. O desafio é entre hoje e amanhã, certo? 2 horas de Bíblia. Conte no relógio e veja quantos capítulos você leu. E nós muitas vezes nos contentamos com um versículo, com um capítulozinho de 5 versículos, com um trechinho pequeno das Escrituras. Não estudamos, não mergulhamos na palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele não, meu filho. E para você ir nesse caminho, você precisa conhecer Ele. E para você conhecer Ele, você precisa ler as Escrituras, a palavra dEle. Por isso que eu e você precisamos estar dia e noite apaixonados por esse livro. E não é o livro em páginas, tá? É a mensagem. A mensagem que esse livro carrega. A mensagem que esse livro aqui carrega é que é importante, é que é oportuna, é que é atual. Eu e você, nós somos chamados por Deus para andarmos no caminho. E o caminho é Cristo Jesus. E eu e você só vamos conhecer Cristo Jesus, só vamos conhecer a vontade dele para nossas vidas quando nós meditarmos nessa palavra. Quando essa palavra for prioridade para a minha vida e para a sua vida. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas você assiste, não assiste Netflix? 1 horinha? Um episódio assim, uma série? Você assiste, não assiste? 2 episódios? Ou um filme? Assiste. Eu tô lhe vendo, você assiste. E se você assiste, eu quero te propor, olha, ao invés de gastar 2 horas assistindo um filme hoje, entre hoje e amanhã, leia 2 horas da palavra de Deus. Se você assistir algum episódio hoje, alguma live hoje, algum cantor desses famosos, leia a palavra 2 horas. 2 horas. E me diga depois aqui, no inbox, se não mudou completamente a sua maneira de ler, de entender a leitura bíblica. Eu digo para meus filhos, eu digo para meus enteados, né? Eles estão aqui lendo a Bíblia e, obviamente, eles não vão compreender tudo. É normal. Quando eu comecei a ler português, eu e você, quando nós aprendemos a ler, quando nós éramos crianças, 7 anos de idade, alfabetizados, a gente não entendia tudo que lia. A gente conseguia juntar sílaba por sílaba e ler, mas a gente não entendia tudo. É assim com a Bíblia. É o livro mais simples de se ler? Não. Mas é o livro mais atual, com certeza. O livro que é sagrado, que traz vida. E entenda de uma vez por todas. Quando você disser assim pra mim, Gabriel, já li a Bíblia umas 3 vezes, completa, e eu ainda não compreendo, eu vou dizer pra você, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, porque eu já li mais de 3 vezes e tem coisas que eu ainda não compreendo. Só que com certeza, se você leu uma vez, você não entendeu quase nada, digamos. Digamos que você leu por ler, porque você queria ler, você queria obedecer a Deus, você queria ter comunhão com Ele. Com certeza você vai meditar e vai aprender muitas coisas. Mas, se você leu uma vez e não entendeu muita coisa. Lê a segunda, você vai entender mais do que a primeira. Lê a terceira, você vai entender mais do que a segunda. Lê a quarta, você vai entender mais do que a terceira. Lê a quinta, você vai entender mais do que a quarta. É assim que funciona. Agora imagina se você ler 3 capítulos dessa Bíblia por dia. 3 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, você sabia que você gasta 15 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia, em média. 15 minutos.
15 minutos de você pegar na beirada da sua cama, abrir a Bíblia e ler. E eu vou te encorajar a gastar mais 15 minutos para minimamente orar por aquilo que você leu. Orar para Deus aplicar, te dar entendimento. Orar para você continuar com vontade de ler a Bíblia. Quanto menos você lê a Bíblia, menos você tem vontade de ler a Bíblia e mais empoeirada ela fica. Mais empoeirada ela fica na sua cabeceira. É assim que funciona. Agora, quanto mais você lê a Bíblia, mais fascinado você fica, mais apaixonado você fica por ela. Peça a Deus para te dar vontade de ler a Bíblia. E aí você leu a primeira vez. Não entendeu quase nada, você vai para a segunda vez. Você já vai entender muito mais do que na primeira. Muito mais. A compreensão da Bíblia, ela é amplificada N vezes quando você termina de ler uma vez e você começa a ler novamente. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ler a Bíblia, 3 capítulos dessa palavra, 3 capítulos da Bíblia por dia, 15 minutinhos, 15 a 20 minutinhos dedicados a ela, você vai terminar de ler uma Bíblia em 1 ano. Esse livro todo, você vai terminar de ler em 1 ano se você ler 3 capítulos por dia. Se você ler 7 capítulos por dia, você vai terminar a Bíblia na metade do ano, ou seja, em 6 meses. Você vai terminar de ler a Bíblia 2 vezes ao longo de 1 ano. É isso que eu procuro fazer. Gente, cada vez mais que eu leio esse livro, mais eu compreendo que todos os outros livros que eu gosto de ler, todos os outros, são tão secundários em relação a essa verdade. Tão secundários. Eu e você precisamos meditar na palavra de Deus, porque é esse livro que fala sobre o caminho. Não é o Alcorão, não é um livro dos orixás, não é um livro, me permita, dos mormons, é o livro da palavra de Deus, é o livro sagrado, santo, Gênesis, Apocalipse. E não é só ler o Novo Testamento. Mas quer começar pelo Novo Testamento? Comece pelos Evangelhos. Você vai compreender muitas coisas. Vá até Apocalipse, depois vá para Gênesis, e depois Gênesis a Malaquias. Faça isso. Eu encorajo você até a fazer o seguinte, se você vai ler 3 capítulos por dia, leia o seguinte, 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo. 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo, 2 de Gênesis, 2 de Mateus. E aí você vai. Depois você chegou em Êxodo, depois você chegou em Marcos, você chegou em Números, você chegou em Lucas. E aí você vai aprendendo. Ah, Gabriel, mas eu queria começar por um livro que eu tivesse assessoria. Então, velho, começa pelo livro de João, o Evangelho de João. Pega o livro de João, você lê os 3 primeiros capítulos. E depois você vai escutando no rádio, no YouTube, bota o áudio lá, dos meus vídeos explicando, trazendo uma interpretação mais simples sobre esse texto. Você vai compreender muito se você assistir as lives do Área 1 aqui. Nós fazemos essas lives todos os dias. De segunda a sexta. Então, o que eu e você precisamos fazer é entender. Quando nós oramos, olha, se você tivesse a compreensão bíblica, você ia entender isso. Se você estivesse lendo a Bíblia, você ia entender isso. Quando eu e você pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, nós recebemos. Mas, Gabriel, eu já pedi um carro e não recebi. Entenda, você não pediu em nome de Jesus. Mas eu coloquei em nome de Jesus, amém. Não, em nome de Jesus é segundo os interesses de Jesus. Será que era do interesse de Jesus que você tivesse um carro naquele momento? Ou será que ele tinha interesse em que você estudasse um pouco mais, se esforçasse um pouco mais, crescesse profissionalmente para você adquirir um carro? Será que esse esforço, essa lei do esforço gera valor para você, para mim? Com certeza gera. Nos torna mais dependentes de Deus? Com certeza. Pode me tornar mais próximo de Deus nesse processo? Com certeza. Percebe? Eu e você precisamos meditar nisso. Nós precisamos das Escrituras Sagradas. Então o texto do Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 14, é Jesus na Santa Ceia, consolando os seus discípulos, os seus 11 apóstolos. Ah, Gabriel, cadê o 12º? Judas. Ele já tinha saído um pouco antes, né, segundo o relato de João, para entregar Jesus nas mãos dos principais fariseus para ele ser morto. Nessa mesma noite aqui, vai ser contado o relato da crucificação de Jesus. Perdão. Vai ser contado o relato da prisão de Jesus. Jesus vai ser preso aqui. E no outro dia, isso aqui é uma quinta-feira, no outro dia, na sexta-feira, ele vai ser morto. Tá bom? Então ele está tomando a ceia do Senhor, a ceia da Páscoa com os discípulos na quinta-feira. E a gente já está a um dia da crucificação. Avance comigo mais um pouco. Avance comigo mais um pouco, porque Jesus vai prometer dentro desse mesmo capítulo o Consolador. A partir do versículo 16, ele fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E esse outro Consolador aqui é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, Jesus continua, que o mundo não pode receber. O mundo, as coisas que estão no mundo, aqueles que não querem seguir a Deus, não podem receber, porque não conseguem ver o Espírito Santo. E nem o conhece.
Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Literalmente, quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu como sendo o Consolador, ele passou a habitar no meu coração e no seu coração. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mais uma vez, Jesus reforça a promessa. Eu vou para junto do meu Pai, preparar lugar para vocês e eu voltarei. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse que ele está citando aqui? É o dia da sua vinda, da sua volta. Nós esperamos esse dia ardentemente. Todo cristão deve acordar todas as manhãs com a seguinte perspectiva. São duas. A primeira perspectiva é como eu posso me tornar mais parecido com Cristo. Obviamente, vai passar por esse processo a leitura da palavra, a oração e a prática dessa palavra. Já conheci muita gente que se dizia espiritual, que lia a Bíblia 5 horas por dia, que orava 5 horas por dia e que quando ia tratar a esposa, tratava com ignorância. Isso não é santificação, isso não é se tornar mais parecido com Cristo. Se você lê a Bíblia 15 minutos e você aplica a Bíblia e você vive uma vida de conformidade com as Escrituras, você é uma pessoa mais, digamos assim, mais parecida com Cristo do que uma pessoa que lê 5 horas ou 2 horas e não aplica esse conhecimento. Eu e você precisamos ser mais amorosos? Sim. Precisamos ser mais cordiais, educados, cordatos? Sim. Precisamos servir o outro? Sim. Está na Bíblia. Eu e você precisamos obedecer. Obedecer, não tem para onde. E então, ele diz aqui, ó, eu voltarei. Nós esperamos essa vinda. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É quase que um triângulo aqui, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus diz, olha como combina esse versículo 21 com o versículo 15 que nós lemos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que ele está dizendo aqui? Gabriel, mas eu sou incapaz de guardar os mandamentos do Senhor. Sou incapaz, Gabriel, eu sou pecador. Sim, quando eu e você nós pecamos, nós erramos o alvo. E o alvo é a vida perfeita de Cristo. Eu e você precisamos viver a vida de Cristo. Porque ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E a vida de Cristo não é uma vida que você vai deixar o seu trabalho, não vai ter uma esposa, não. A vida de Cristo é a vida perfeita no seu caráter. É uma vida que imita Deus. É uma vida que agrada a Deus e que vive para glorificar a Deus em todos os termos. É uma vida de alguém que amou a Deus acima de todas as coisas em cada segundo da sua vida. É uma vida de alguém que amou o seu próximo como a ele mesmo em cada segundo da sua vida, percebe? As 2 tábuas da lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, a primeira tábua, o primeiro ao quarto versículo, ao quarto mandamento, perdão, primeiro ao quarto mandamento, representava o nosso relacionamento com Deus. E esses 4 mandamentos aqui se resumem em amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento racional, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, quem adora a Deus é muito irracional. Não, é racional. A adoração é com a mente. É com todo o corpo, mas é com a mente. É com a emoção também? É, mas é com a mente. É racional. Nós precisamos dar a Deus o nosso culto racional, como disse o apóstolo Paulo. Então entenda aqui, olha que coisa interessante. A segunda tábua da lei é resumida no seguinte mandamento. Foram 6 mandamentos na segunda tábua que se referem ao meu relacionamento com o meu próximo. Primeira tábua da lei, meu relacionamento com Deus. Segunda tábua da lei, o meu relacionamento com o meu próximo, com os meus semelhantes. A segunda tábua da lei se resume em amarás o teu próximo como Cristo te amou. Amarás o teu próximo como Jesus te amou. É isso que a gente tem que fazer. Então esses 2 mandamentos aqui resumem toda a lei. Entenda, Jesus passou todos os segundos da sua vida cumprindo esses 2 mandamentos porque ele viveu uma vida sem pecado. E o pecado é exatamente esse desvio dos mandamentos. É você não cumprir os mandamentos. Como é que Jesus, então, Gabriel, diz pra mim, que sou pecador, que pra eu amar ele, eu preciso cumprir os seus mandamentos? Sim. É uma jornada de esforço. É uma jornada de santificação. Santificação não significa que você não vai errar. Santificação é o processo de você, à medida que você cresce, à medida que os dias passam, você abandona os seus pecados e você se torna mais parecido com Cristo. À medida que você se torna mais parecido com Cristo, você vai conhecendo mais pecados que você não conhecia. Você vai vendo que você tem mais pecados ali encrostados em você. São mais sutis, são mais difíceis de se retirar.
e você vai crescendo em santificação, ou seja, você vai crescendo em se tornar mais parecido com Cristo, abandonando esses pecados, se arrependendo deles, pedindo perdão a Deus e buscando viver uma vida que agrade a Deus em todos os termos. Percebe? Então aqui Jesus está dizendo assim, ó, aquele que me ama, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os guardar aqui é os praticar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha que promessa incrível. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Meu amigo, você quer conhecer a Deus? Você quer ver a face de Deus? Você quer ter um relacionamento íntimo com Deus? Você precisa buscar compreender as escrituras sagradas, os mandamentos do Senhor. Aqui os mandamentos, não entenda que são apenas os 10 mandamentos não, tá? Os mandamentos aqui é a palavra do Senhor como um todo. É a palavra dele, é a palavra que traz vida. Ou seja, eu e você nós só vamos poder dizer que amamos a Deus se nós meditamos na sua palavra. Porque se eu e você nós não meditamos na palavra de Deus, não tem como você obedecer algo que você não conhece. O mandamento está aqui. Viver uma vida que agrada a Deus está aqui. Como viver uma vida que glorifica a Deus está aqui. Como ser salvo está aqui. Como se tornar mais parecido com Cristo está aqui. Não tem como você se tornar mais parecido com Cristo e viver a vida que Deus te separou para viver se você não crescer no conhecimento das Escrituras. Por isso que todos os dias, segunda a sexta, eu apareço aqui para te ajudar nessa jornada. Para tornar ela um pouco mais acessível para você. E ele continua, versículo 22. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. Os Iscariotes tinha ido, né? Trair Jesus. Entregar Jesus para os principais sacerdotes e fariseus. Disse Judas, não os Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Viveremos para ele e faremos nele morada. Jesus vai fazer morada em mim e em você. Olha que interessante, se alguém me amar. Se alguém amar a Jesus, e para amar Jesus, ele acabou de explicar no versículo 21, precisa obedecer os seus mandamentos. Eu viverei para ele, o Pai o amará, e nós faremos nele, nessa pessoa que nos ama, morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Guardar aqui é praticar, não pratica as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, não é a minha palavra somente, é a palavra do Pai, do Criador. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Eu tenho dito isso para vocês e ainda estou com vocês, mas eu vou partir. Mas o Consolador, com C maiúsculo, Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, a terceira pessoa da Trindade, esse vos ensinará, olha que promessa interessante, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente lê? O Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa ler, para isso a gente precisa conhecer, para isso a gente precisa estar aos pés de Jesus, como já os apóstolos estavam. Judas não, Judas partiu. Não queria estar aos pés de Jesus, mas eu e você precisamos querer estar aos pés de Jesus. Quando nós estamos aos pés de Jesus é que nós conhecemos a quem Jesus é. É que nós conhecemos como viver para agradar a Deus. É que nós conhecemos como nos tornar mais parecidos com Cristo, escolher mais felicidade, porque, meu filho, felicidade é igual a santificação, felicidade é igual a obedecer a Deus. Eu estava falando isso com o meu personal esses dias. Felicidade não se encontra em outras coisas, senão na obediência a Deus, porque quanto mais você cresce em obedecer a Deus, em se tornar mais parecido com Cristo, em emanar mais glória para o nome dele, mais você colhe felicidade. Está lá em Hebreus 1:9, veja lá, se referindo ao Messias, a Jesus que obedeceu a Deus perfeitamente. E Deus diz assim, olha, porque ele me obedeceu perfeitamente, plenamente, eu o ungi com óleo de alegria, um óleo de felicidade incircunstancial, perpétua, perene, não sazonal. Essa é a felicidade que você procura. Veja, quando eu e você nós saímos cedo para trabalhar, o que nós queremos, na verdade, é dormir um sono tranquilo, com um ar-condicionadozinho, é dormir em paz. O que nós queremos é paz, felicidade, alegria. Não é o dinheiro. O que o ser humano busca não é o dinheiro. O que ele busca é a felicidade, é a paz. Só que essa paz que excede todo entendimento, essa felicidade, não se encontra no dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode ajudar muitas pessoas, você pode morar numa casa de 300 metros quadrados, pode. Você pode fazer isso e glorificar a Deus? Pode, mas saiba, não é isso que vai trazer a paz para você.
Quando a doença bater na porta da sua família, não é isso que vai trazer paz. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você não compra saúde. Você pode pagar um bom plano de saúde, um bom hospital, até os melhores médicos do mundo. Mas não compra saúde. Se tiver que morrer, vai morrer. Você não compra paz. O que tem de milionário e bilionário aí que não consegue dormir à noite de insônia, não consegue ficar tranquilo, não é brincadeira. E aí Davi, sendo perseguido lá pelos guardas de Saul, deitava na pedra, numa caverna, escondido, fugindo. Quando alguém achasse ele, Saul tinha dado um prêmio, né? Uma recompensa gigantesca para quem achasse Davi e matasse Davi, mesmo que trouxesse ele morto. E Davi dormia tranquilo e dizia assim, ó, no Salmo 3º, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz dormir seguro. É o Senhor que nos faz dormir seguro. Entenda, isso não é um convite para a pobreza, isso não é um convite a você ser improdutivo, porque pobreza é igual a improdutividade. Se você é produtivo, você é rico. Se você é produtivo, se você tem um impacto no mundo, quanto mais o seu produto, pensa comigo, quanto mais o seu produto chegar no mundo, digamos, eu tenho uma escola, essa escola atende 250 pessoas, famílias. É local essa escola, certo? Se essa escola começa a alcançar 1.000 famílias, 5.000 famílias, 10.000 famílias, no Brasil inteiro, e agora ela está em Angola, ela está lá em Portugal, falando língua portuguesa. Se ela alcança mais pessoas, eu me torno mais rico. Quanto maior for a sua produtividade em alcançar mais pessoas, quanto maior for o seu impacto, mais rico você fica. Percebe isso? Se o meu vídeo aqui vai para o canal do YouTube, ele alcança 100 pessoas, eu tenho um padrão de riqueza. Se ele alcança 100.000 pessoas, eu tenho outro padrão. Se ele alcança 1 milhão de pessoas, eu tenho outro padrão, percebe? Você é recompensado pela sua produtividade. E tá tudo bem, todo mundo tem um começo, o começo é o primeiro degrau mesmo, acabou. Você tem que fazer. Mas percebe isso que eu quero dizer para você? Você pode ser rico, sim, mas não é isso que vai trazer segurança, paz, tranquilidade, não é isso que vai trazer para você felicidade. A felicidade está em obedecer a Deus. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você glorifica a Deus, mais você se torna próspero em todos os sentidos, mais você se torna literalmente feliz. Feliz. O que tem de gente que é milionário que trocaria todo o seu dinheiro por uma felicidade real é sem brincadeira. Agora, se você tiver que ser milionário, que você seja milionário sabendo que não é isso que traz sua felicidade, e sim Cristo Jesus que habita no seu coração, que faz em você morada porque você ama o Senhor, porque você se compromete com Ele, porque você não negocia os seus valores cristãos, éticos, morais que agradam a Deus. Se alguém te convida para roubar, para fazer algo errado, se alguém te tenta te extorquir, se alguém te propõe um suborno, você não negocia. Por quê? Porque você sabe que não é o dinheiro, não é a facilidade. Mas, meu Deus, se eu não der suborno para esse cara agora, ele vai prender meu carro, eu vou perder meu carro. Ou então eu vou perder minha empresa. Não interessa, quem te deu uma empresa do zero foi Deus. Você tem que se preocupar em honrar Deus agora, em todos os aspectos da sua vida. Eu tive um mercadinho, foi muito interessante, eu tive um mercadinho com meu pai e, sinceramente, a gente se sentia tentado a não pagar impostos. É uma carga tributária tão ostensiva, é tão castigante. E, sinceramente, a gente sabia que a maior parte dos nossos concorrentes, ou se não 99%, não pagavam impostos. Não pagavam todos os impostos, não pagavam. E a gente tinha um compromisso, a gente disse, pai, quem deu esse mercadinho pra gente foi Deus. E a gente precisa honrar Ele. Se Ele manda na sua palavra que a gente pague todos os impostos, a gente vai pagar. Nem que a gente tenha que fechar as portas do mercadinho um dia porque a gente não tem lucro. Porque juntava os custos mais lucro e olha que a gente fez uma engenharia gigantesca. Não dava. Impostos mais custos, não dava lucro direito. Dava muito pouco para muito trabalho. Dava lucro, mas dava muito pouco para muito trabalho. E aí a gente decidiu fechar as portas. Mas a gente não negociou. Não negociou deixar de glorificar a Deus. Se alguém chegasse lá pedindo suborno, se alguém propusesse fazer um gato para gastar menos energia, a gente pagava a conta de luz toda, R$ 2.500, eu lembro até hoje. Não é barato. É um custo fixo, R$ 2.500, por causa dos freezes, por causa disso, daquilo. Fora os impostos, são muitos. Os funcionários todos de carteira assinada, os nossos concorrentes que a gente via, mercadinhos de bairro, mercadinhos pequenos. Os funcionários não eram de carteira assinada porque ele não tinha condições de pagar impostos, senão ele não tinha lucro. E a gente tinha um compromisso. Não, a gente vai fazer o melhor possível, dentro da realidade honesta.
Então você não negocia, você glorifica a Deus. Porque você sabe que é isso que traz paz e a gente podia dormir seguro, tranquilo, sabendo que se Deus quisesse que a gente prosperasse, trabalho duro não faltava, inteligência, consultoria não faltava. Mas a gente decidiu fechar as portas porque o lucro ainda assim era muito pequeno em relação a todo o esforço que a gente tinha. E valia mais a pena a gente se dedicar, se esforçar em outras frentes. E é isso que a gente tem feito. Olha o que Deus diz, olha o que Jesus diz aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Ou seja, o mundo dá um certo tipo de paz, mas essa paz não é a paz verdadeira, não é a paz perene, é uma paz sazonal. Você acha que está em paz. Não se turbe o vosso coração, mais uma vez ele reforça. Nem se atemorize, parece que ele está preparando os discípulos aqui para a sua morte, porque ele vai ser crucificado. E ele sabe que seus discípulos não vão entender muito bem. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Eu vou voltar. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se vocês me amam, vocês vão se alegrar de que eu vou para junto do Pai. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Para que vocês possam crer. Eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. O príncipe do mundo sabe quem é? Satanás. Aí vem Satanás. E Satanás estava dentro de quem? Dentro de Judas. Olha que contraste interessante. Judas, que ia trair Jesus, estava possuído por Satanás. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vocês que me amam, vocês que procuram praticar os meus mandamentos, vocês que se esforçam, que buscam na minha palavra, vocês vão ser um comigo e com o Pai. O Pai vos amará, eu habitarei em vocês. Ou seja, Satanás estava em Judas e Jesus estava nos outros discípulos. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo Consolador, iria habitar dentro daqueles que amam a Jesus. E olha o que ele diz aí. O príncipe do mundo vem, Judas estava para vir para traí-lo. E ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então ele sai ali daquela casa e ele se retira dali, naquela noite, para finalmente no jardim de Getsêmani ser preso, pelos guardas romanos que foram ali em conjunto com Judas para trair Jesus e perseguir Jesus e no outro dia ser dado o decreto que ele ia ser crucificado. Então é isso, tá? O nosso encorajamento para você é que você viva uma vida para Deus, é que você se propõe esse desafio de ler a Bíblia. Eu também vou entrar nesse desafio, tá? Ler a Bíblia, ao invés de assistir um filme hoje, o que é muito bom. Eu assisto filme, como disse, assistindo ontem, assisti logo 2 ontem, mas ao invés de assistir um filme, ao invés de assistir a série que você gosta, ao invés de fazer qualquer outra coisa, prioriza e leia a Bíblia 2 horas hoje. Você vai ver quantos capítulos você vai ler. É ridículo, gente. Se você ler a Bíblia 2 horas de forma dinâmica, você vai terminar, uns 7 a 10 capítulos. E a gente muitas vezes se contenta em nem ler a Bíblia. Ou a gente passa alguns dias sem ler a Bíblia. E o meu encorajamento para você é para que você siga firme nessa jornada, tá bom? Desenvolva a sua área 1, tá bom? Deus abençoe vocês. É isso. Um grande abraço. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Você pode compartilhar ele com seus amigos depois, tá bom? Você domina demais o conhecimento bíblico. Impressionado. Obrigado, Nairane. Obrigado, tá? Mas é Deus. É Deus que tem feito isso e muitas horas dedicadas a estudar, a aprender. Que Deus abençoe vocês e vocês também possam se dedicar muitas horas. Valeu, um grande abraço, cheiro!